Olá a todos, tudo bom? Para quem não me conhece, me chamo Asilo Lima, sou o instrutor aqui da Grau e nós iremos falar um pouquinho sobre a elétrica, né? Hoje a tecnologia está muito avançada e quem não entende elétrica e eletrônica acaba ficando para trás do mercado de trabalho, né? O nosso tempo, né? Tá começando a chegar motocicletas totalmente elétricas e com o tempo isso aí vai acabar expandindo e praticamente todas as motocicletas que eram antigos ciclo-auto vão acabar saindo do mercado e vai ficar a motocicleta elétrica, né? Mas professor, elétrica é uma coisa bem difícil, realmente. 70% das oficinas hoje em dia, o maior defeito delas, a, a maior falta assim é a questão de elétrica. As pessoas não entendem tanto de elétrica, até porque elétrica é uma coisa difícil. Você acha que é uma coisa, mas justamente o defeito é outra. Você acha que o defeito, vamos dar um exemplo, é um sensor de AOT, mas o defeito não é o sensor AOT, é outra coisa, a sonda lambda. A sonda lambda usa lá no painel, mas a broca não é na sonda lambda. Aí vem o bico, vem filtro e vem tudo o que faz a sonda lambda acionar. A sonda lambda, para quem não sabe, é o sensor O2, um dos sensores principais da motocicleta aí, que identifica se a mistura está sendo estequiométrica ou não. Professor, eu não entendi mais nada. O que é mistura estequiométrica? Só vou dar uma passada de pano só para vocês entenderem. Mistura estequiométrica é uma mistura, uma combinação perfeita entre ar e combustível, tá? A função da motocicleta de injeção eletrônica justamente é isso: você conseguir tirar o maior proveito com isso, economizando combustível, dando mais potência à motocicleta, economizando também em questão de manutenção e também diminuindo o CO2. Então, sempre vai ter que ter mistura estequiométrica, mistura perfeita nas motos de injeção eletrônica, tá? Mas, para a gente começar a elétrica, é muito importante a gente conhecer as três grandezas, né? As três grandezas da elétrica. Professor, o que são as três grandezas da elétrica? Bom, a primeira grandeza da elétrica chama-se tensão. O que é tensão? Tensão é energia acumulada, tá? Energia que está em um local preso. Vamos dar um exemplo disso aí. Imagine a bateria do seu celular que não está conectada em nenhum aparelho. Então, ela tem uma carga lá e não está sendo utilizada. Então, se ela não está conectada em nenhum aparelho, então ela está com energia acumulada. Tá? Então isso é tensão. Tensão é energia acumulada. Na motocicleta a gente pode ver isso na bateria da motocicleta. A partir do momento que a motocicleta não está ligada e a bateria está deslocada da motocicleta. Por que é importante estar fora da motocicleta, professor? Existem algumas motocicletas, vamos dar um exemplo da Hornet, da CBR 1000, dentre outras, que tem um equipamento chamado RIS, né? Que é uma proteção de ignição, né? Um sistema de proteção de ignição. Então, a partir do momento que esse sistema de ignição está ligado, então vai consumindo a carga da bateria. Então, se consome a carga da bateria, não é tensão, tá? Então, tensão é toda energia que está acumulada, beleza? Então, esse é uma das primeiras grandezas, tá? A segunda grandeza chama-se corrente. O que é corrente? Corrente é energia circulando, tá? Então, entra por um ponto e sai por outro e não para, tá bom? Como eu dei o exemplo agora há pouco sobre o RIS, que é um sistema de segurança, que mesmo a motocicleta desligada, mesmo a motocicleta não estando funcionando, ela vai consumindo carga. Isso é uma corrente, porque a energia está saindo, ela não está parada em um determinado ponto, tá bom? Então, corrente é tudo que está circulando. A terceira grandeza chama-se resistência, tá bom? Resistência é o que, professor? Resistência é a força que a energia passa de um ponto a outro, tá? Então, qual é a força que a energia pode chegar de uma fiação a outra? Isso é resistência, certo? E eu vou dar alguns exemplos sobre isso, onde a gente usar essas três grandezas na motocicleta, tá? Outra coisa bastante interessante na elétrica é o equipamento que nós utilizamos, tá? Esse aqui é um equipamento que a gente é muito utilizado na elétrica. Todo mundo que trabalha com elétrica é obrigatório ter um equipamento desse, porque hoje em dia as oficinas trabalham muito com olímetro,
com achímetro. E eu já vi muita oficina fazer um teste de vela, tirando um cachimbo e colocando perto do motor para ver se sai faísca. Isso é um teste totalmente errado, tá? Porque a gente não consegue avaliar com certitude se tá saindo uma carga correta ou não para a motocicleta. Então todo tipo de teste que a gente for fazer é obrigatório ter esse equipamento aqui que chama-se multímetro, tá? Você consegue comprar um equipamento desse aí a partir de R$25, você consegue encontrar um equipamento desse aí, tá? Tem a partir de 25 e vai até R$5.000 um equipamento desse, tá? Depende do que você vai utilizar na sua empresa, tá bom? Dentro do multímetro vai vir dois pontozinhos de prova, tá certo? Esse primeiro pontozinho de prova, esse primeiro pontozinho de teste aqui, um vermelho, não sei se tá conseguindo enxergar, ele é o positivo, certo? Então vocês têm que colocar no positivo, que eu já vou explicar onde a gente vai colocar isso no equipamento. Esse outro ponto de prova preta aqui é o negativo, tá certo? Eu vou explicar para vocês onde vocês colocam aqui, tá? Primeiro, para vocês colocarem o ponto de prova, é muito importante também vocês conhecerem os desenhos do multímetro, tá bom? Lembrando que aqui no multímetro, na motocicleta, nós iremos utilizar sempre 4 símbolos, tá? O da voltagem e o da tensão, tá bom? Que ele é como se fosse um V, uma linha com pontozinho embaixo. Então esse é o da voltagem. O da resistência, tá bom? Que é como se fosse como posso explicar, uma ferradura. Então esse é da resistência. A da continuidade é como se fosse um símbolo do Wi-Fi. E também temos um outro que é muito importante, o qual a gente utiliza bastante, chama-se o diodo, tá? Qual a finalidade do diodo? A finalidade do diodo é passar a corrente de um lado, porém ela não pode retornar, certo? Então a corrente tem que ter um fluxo único, tá? Imagine duas ondas, tá? Para vocês entenderem a importância do diodo. Imagine duas ondas. Um rio vindo de um lado e outro rio vindo do outro. Quando vai chegar num certo ponto, tem um impacto. Então vai ficar em constante aquele impacto, tá? Se na fiação, na parte elétrica, se uma energia voltar e outra vir de frente, vai superaquecer a fiação e pode acabar tocando fogo, tá? Então a gente faz o teste de diodo também com o multímetro, que eu vou explicar alguns passos a vocês, tá? Professor, beleza, eu entendi algumas coisinhas. Eu entendi que existem 3 grandezas, que é tensão, resistência e corrente. Também entendi que no multímetro a gente tem 4 símbolos que a gente vai utilizar bastante, né? Que é a voltagem e tensão, que é a resistência, continuidade e diodo. Mas onde eu vou usar cada equipamento desse e quais são as peças que eu iria utilizar? Bom, vamos lá. O primeiro que eu vou falar é sobre voltagem, tá? Voltagem e tensão a gente vai utilizar na bateria, vai utilizar aí na própria corrente da motocicleta quando ela estiver em funcionamento, para saber se a motocicleta está gerando. Então a gente usa muito a voltagem, tá? Então no alternador a gente acaba utilizando também a voltagem para saber se ela está gerando. Resistência trabalha muito também com calor, tá? Então quais são os equipamentos da motocicleta que a gente vai utilizar a resistência? A gente vai falar sobre o EOT, que é o sensor de óleo do motor. Vai falar sobre a sonda lambda também, que eu falei que ele é o responsável por identificar se está na mistura estequiométrica. E tem a própria vela. A vela também trabalha com calor, então é se usar da resistência. Continuidade, que é bastante interessante, que é aquele símbolo do Wi-Fi que eu comuniquei. A gente vai utilizar para saber se um fio está partido ou não. Então a gente coloca a ponta de teste no começo de um fio e coloca no final. Se ele não apitar, esse fio está partido, não está chegando energia para um lado e para o outro, tá? Porém, se ele apitar, então quer dizer que o fio não está partido. E diodo tem uma pecinha bem pequenininha no chicote da motocicleta. A maioria dos equipamentos de moto, carro, barco, avião tem esse diodo, que é importante. Então a gente consegue analisar se a corrente está chegando de um ponto a outro, está passando, tá? Então essa é uma dica, tá bom? Professor, como que eu vou... Beleza, eu entendi o equipamento, mas como que eu vou encaixar um equipamento aqui?
como vai ser os testes de prova aqui, tá? O fio preto, pessoal, vai ser colocado no COM. Aqui tem um nomezinho COM, tá? Ou o símbolo de terra. Então você vai colocar o fiozinho preto aqui, ó, no COM. Então, esse é o fiozinho preto, tá? A ponta de teste do fio vermelho, você vai ser colocado onde tem os símbolos, né? Onde tem o símbolo da tensão e da voltagem, tem o símbolo da resistência e tem o símbolo do diodo e continuidade. Você coloca aqui. Professor, mas eu tô reparando que no multímetro tem outro encaixe para colocar uma outra fiação. Na motocicleta eu utilizo? Não, vocês não vão utilizar isso na motocicleta, porque aqui é mais para lado predial, tá? Então vocês nunca colocam isso aqui. No multímetro também tem vários outros símbolos. Tem como se fosse um Vzinho com tio, que é a tensão corrente alternada. Tem um ampere e tem dentre outros. Porém, na motocicleta nós só iríamos utilizar 4, tá? Voltagem, resistência, continuidade de diodo. Em alguns equipamentos, o diodo e continuidade ficam juntos, tá? Ficam igualzinho, ficam no mesmo lugar. Em outros equipamentos, o diodo fica no lado da resistência, tá? Com o símbolo 2K, tá? Mas o conceito é o mesmo, tá? Professor, eu tenho moto com carburador e tenho moto com injeção. Quais são as principais diferenças entre as duas na parte elétrica? Bom, a principal diferença da parte elétrica da injeção na motocicleta justamente é a tecnologia, né? A injeção, motocicleta com injeção eletrônica, ela é programada e tem 3 coisas bastante interessantes: controller, detecção e atuador, tá? Coisa que a motocicleta de carburador não tem isso, tá? A motocicleta de carburador tem atuadores, mas a detecção ela não tem e controlador ela também não tem. Mas vamos lá. O que significa controle, professor? Bom, na motocicleta com injeção eletrônica, controle significa SM, né? Modo de controle eletrônico, modo de controle do motor, tanto faz, tá? Ela é a central da motocicleta. Aí eu tenho uma moto carburador e tem SM. Não, moto carburador não tem SM. Moto carburador tem CDI, que daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês na parte elétrica, tá? Mas o que é ECM? ECM justamente é um computador que ela calcula tudo da motocicleta. Então, se a motocicleta está num ambiente quente, então o combustível, a pulverização do combustível e a centelha da vela vai ser de uma determinada temperatura, uma determinada voltagem. No ambiente mais frio, ela vai ter que aumentar isso porque o ar é mais denso, tá? Então, o controle justamente ele calcula tudo da motocicleta para sempre ter a mistura estequiométrica, aquela mistura perfeita. Detecção são todos os sensores da motocicleta, né? Mas quais são os sensores? Vou falar dos principais, tá? O sensor híbrido, que é o sensor 3 em 1, que todo mundo sabe, que é o TP, MAP e AT. O CKP, que é o sensor de virabrequim. O sensor LT, que é o sensor de óleo da motocicleta. O BAS, que é o sensor de inclinação. O sensor O2, ou som da lambda, que é o sensor de mistura. E em algumas motocicletas que tem ABS, tem um sensor do ativo, tá? Que é o que controla o ABS da motocicleta, controla a frenagem, tá? Então, são os detectores. E os atuadores são os componentes que trabalham, que são o bico, que são a vela, que são a bobina, que são a bomba, tá? Então a primeira principal diferença da moto com injeção com a moto com carburador justamente é a tecnologia envolvida, a tecnologia que está dentro, tá? Moto carburador, ela é uma moto mais simples, mas não é por causa disso dela ser simples que ela não é eficiente, não, ela é muito boa. Porém, não é a moto que não tem tanta tecnologia assim, né? Então, a moto carburador você vai ter atuadores e a única coisa que vai controlar a motocicleta carburador seria o CDI da motocicleta, tá? Que ele manda a quantidade de centelha para a bobina, tá bom? Professor, existe muita diferença. Eu tenho uma oficina pequena e quero receber moto com injeção eletrônica. É muito complicado? Eu falei, não, pessoal, não é complicado. Até porque hoje aí nós temos aí em tudo que é canto informações, tá? E a gente pode estar sempre se consultando, né?
no YouTube, vendo alguns vídeos aulas, então não é difícil você trabalhar com a moto de gestão eletrônica, até porque a gestão eletrônica foi feita para não dar defeito. Então assim, uma coisa bastante interessante é que a gestão eletrônica ela não dá defeito, ela acusa defeito dos outros, tá? Se a sonda lambda acionar, muitas vezes a sonda lambda aciona, mas o defeito não é ela. Vem de um bico sujo, vem do filtro de ar sujo, vem do fio de combustível sujo, vem de uma válvula desregulada que vai acionar a sonda lambda. E muitas vezes o técnico que não sabe disso vai trocar a sonda lambda. Só que muitas vezes ela não é responsável por isso. Ah, professor, eu tenho uma motocicleta, ela está ligada, mas o tempo todo ela está acelerada, ela não diminui a aceleração. Isso pode ser sensor de óleo do motor. Isso aí pode ser uma falha do sensor de óleo do motor que não faz ela diminuir isso, tá? Dentre outras coisas que a gente vai aprendendo, que a gente vai ensinando com o tempo das aulas, tá? Pessoal, eu queria dar só foi uma breve falada sobre o equipamento que a gente vai estar utilizando, tá? Que é esse equipamento, o primeiro equipamento de elétrica que a gente vai utilizar bastante, que é o multímetro, tá? Então, acompanhe alguns vídeos nossos aí que a gente vai estar falando mais desse equipamento. Vamos estar fazendo teste com esse equipamento, tá? Vocês vão ver que tudo que faz na elétrica só pode ser feito com ele. Se você entrar na oficina e ver aí que a pessoa está mexendo na sua parte elétrica e não for com equipamento de multímetro, cara, cai fora. Porque esse cara não fez um curso, não fez um treinamento e pode estar fazendo algum erro na tua motocicleta, tá certo? Então, isso é uma dica que eu vou dar para vocês aí. Abraço, até a próxima aula, tá bom?